prezados amigos e amigas que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, bem-vindos, bem-vindas. Na liturgia deste segundo domingo do Advento, se proclama no Evangelho Marcos 1:1-8. De acordo com uma antiga tradição, o autor do segundo Evangelho canônico teria sido João Marcos. Sim, ele tem um duplo nome. Yohanan, pois a sua mãe era judia, nome que significa o Senhor é piedade, o Senhor é compaixão, o Senhor é misericórdia, e Marcos, porque o seu pai era gentio e vem de Mars, Marte. João Marcos aparece em 3 momentos nos Atos dos Apóstolos. Primeiro, em relação a Pedro, em Atos 12:12-17. Depois, em relação a Barnabé e Paulo, em Atos 13:5 e 13. Enfim, por ter abandonado a missão, acabou sendo a causa da separação entre Paulo e Barnabé. Com este, que provavelmente era seu primo, seguiu em missão para a ilha de Chipre, em Atos 15:36-40. Pápias ou Papias, que foi bispo de Hierápolis, na segunda metade do século II, afirmou que Marcos foi intérprete de Pedro e que escreveu corretamente, mas sem ordem, os fatos, isto é, a respeito de tudo que recordava das palavras e das ações do Senhor Jesus. Marcos 1:1-8 é uma introdução com ricos detalhes. E 4 elementos saltam aos olhos já no primeiro versículo. O substantivo arché, traduzido em geral por início, começo ou princípio, evoca o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, pois com o advento de Jesus, a humanidade é recriada. Segue-se o termo evangelho, que nesse momento não indica o livro que contém as palavras e as ações de Jesus, mas indica a proclamação da boa notícia da salvação oferecida ao mundo naquele que já é definido como Cristo e Filho de Deus. Esta dupla definição de Jesus marca exatamente as 2 grandes confissões de fé presentes nesse evangelho. A primeira aparece nos lábios de Pedro, em Marcos 8:29, Tu és o Cristo. A segunda aparece nos lábios do centurião que executou a sentença de Jesus, em Marcos 15:39. Este homem, verdadeiramente, era filho de Deus. Com a citação de Isaías 40:3 aplicada a João Batista, Marcos entendeu mostrar o ponto de partida que foi definido por Pedro como critério para a eleição de quem substituiria Judas Iscariotes no ministério, quando disse, a começar pelo batismo de João, até o dia em que o Senhor dentre nós foi arrebatado, em Atos 1:22. João Batista é o mensageiro precursor de Jesus, e seu ministério teve traços tipicamente proféticos. Foi um homem livre e independente, razão pela qual a sua autoridade e a sua austeridade não estavam marcadas por traços políticos ou ritualistas. Por isso, o batismo que praticou tinha características peculiares e forte tendência moral, que lhe permitiu denunciar sem medo a maldade dos poderosos. João tinha consciência de que realizava um batismo de preparação, uma espécie de rito de iniciação a um novo estilo de vida, de uma nova comunidade que surgiria e se reuniria em torno do Messias, que, como ele mesmo disse, vem depois de mim, é mais forte do que eu, e eu não sou digno de me abaixar para desatar-lhe as sandálias. Não obstante o seu valor profético, o batismo de João, pelo rito de imersão na água, foi uma forma eficaz para ajudar os seus contemporâneos a tomar consciência do quanto se depende de Deus para ser salvo.
A ligação com o deserto serviu igualmente para indicar o caminho de retorno para Deus, como disseram os profetas Oséias e Jeremias. Então, por um lado, Deus quer salvar o ser humano, mas por outro lado, o ser humano deve manifestar o desejo de ser salvo, assumindo um caminho de conversão. A diferença do tempo do deserto que preparou os filhos de Israel para entrar na terra de Canaã, o batismo de João, que veio do deserto, serviu para preparar a chegada de Jesus, Cristo e Filho de Deus. A distinção clara que João tinha sobre o batismo que praticava e o que o Messias realizaria, além de profética, foi um sinal para a comunidade cristã compreender que o batismo não pode ser um mero rito, mas que a sua prática testemunha o reino de Deus. É nesse sentido que o batismo trazido por Jesus é diferente, pois não foi uma mera imersão na água, mas no Espírito Santo, que consagra e dá a vida. O que podemos propor para a nossa vivência? O mundo que conheceu João Batista e Jesus estava profundamente marcado por diversas formas de injustiças sociais, políticas e religiosas. João veio como uma voz que grita no deserto da existência humana, voz que, como um orvalho, era capaz de fazer florir novamente a vida num coração árido. Assim, se nós não endurecermos o nosso coração, mas nos abrirmos para ouvir a voz do Senhor, que continua ecoando em sua palavra, assumindo a nossa vocação batismal e profética, a exemplo de João, o mundo em que vivemos talvez possa nesse advento, ou a partir desse advento, receber um novo orvalho e florescer para a prática do bem, da justiça e da verdade, a exemplo de Jesus, Cristo e Filho de Deus. Por certo, a obediência a Deus é o caminho que transforma o deserto pessoal, social, político e religioso em oásis de fraternidade. Um fraterno abraço e boa reflexão a todos e todas.